Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria trazer uma palavra para a igreja. Quem puder me acompanhar, quem tiver com a Bíblia, puder me acompanhar, amém. Quem não tiver, nós vamos colocar no telão o livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 23 ao 25. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Eu acredito até que nós vamos iniciar do 22 também, do 22 ao 25. Vou passar para o Data Show já consertar, porque... Amém? A palavra do Senhor diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, onde nós nos encontramos na Tua presença. Que essa noite a palavra que Tu preparou para nós, Senhor, consiga entrar na nossa mente, no nosso coração, trazendo para nós todo o entendimento daquilo que Tu necessita, que nós nos consertamos, que nós nos atentamos para viver melhor conforme o Teu propósito. Nós cremos que Teu Espírito Santo tem preparado algo especial para cada um de nós. Nós cremos que a Tua igreja hoje veio agradecida por tudo que está passando, por tudo que tem enfrentado, porque sabe que Tu estás no controle de todas as coisas. Que seja uma noite onde a gente receba de Ti, Senhor, o refrigério, a calma, a paciência, o discernimento, a inteligência para nos livrar de todas as armadilhas que o inimigo incansavelmente tem feito e preparado para nos destruir. Mas nós somos fortes, Senhor, porque estamos em Ti, porque Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa verdadeira rocha. Então que essa noite, Senhor, tudo aquilo que Tu tem preparado para nossas vidas seja derramado grandiosamente sobre cada um de nós. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu chamado para cada um de nós. Por isso nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Quem é que estava aqui na quarta-feira passada? Levanta a mão. Amém. Para os que não estavam, eu vejo sempre o pastor Pedro que tem esse dom, O pastor Pedro trabalha muito com série, Não estamos juntos, ele trabalha com séries. E na quarta-feira o Senhor não me deu essa estratégia, mas a palavra do Senhor acaba se completando, A Bíblia nada mais é do que uma biblioteca de 66 livros que se conversam entre si. E quando a gente começa a entender a palavra de Deus, a gente vê que uma coisa se encaixa na outra. Para que a gente entenda um pouco a palavra de hoje, eu vou relembrar um pouco do que a gente conversou semana passada, bem brevemente. Semana passada nós falamos das promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós, mas da preocupação que nós temos de nos encaixar nas histórias. Os que estavam aqui viram que eu comentei sobre uma conversa que eu tive umas semanas atrás com um rapaz que disse que se pudesse falar com o Senhor, mesmo no seu último minuto de vida, a pergunta dele seria: onde tu se escondeu tão bem que eu não te achei? E isso é uma pergunta que me deixou muito chocado, porque o Senhor diz que está à porta e bate e espera que a gente abra, e a porta nada mais é do que o nosso coração para que Ele entre e ali faça morada. E eu comecei a meditar sobre isso, e o Senhor começou a me trazer um entendimento que muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, a palavra é pregada, nós achamos lindo as mensagens, mas muitas vezes achamos lindo porque são histórias que aconteceram na vida de alguém, e começamos a achar que é o privilégio daqueles que viveram aquela história de ser escolhido por Deus ou por Jesus Cristo após o Novo Testamento, de viver aquelas coisas, aqueles milagres, aquelas situações grandiosas que viveram. Mas eu trouxe algumas situações para que a gente começasse a se encaixar, como o próprio Adão, Noé, José, situações que passaram, dificuldades que passaram, um tempo que levaram para conseguir viver tudo que viveram, e é nada mais do que igual ao que a gente passa hoje.
para que a gente receba tudo do que o Senhor tem preparado para nós, para que a gente receba e viva as promessas, o Senhor espera de nós que nós começamos a olhar para a história e vejamos lá na história exemplos de perseverança de pessoas que também passaram por situações difíceis. José, por exemplo, para ser governador do Egito, demorou mais de 10 anos. Noé construiu uma arca durante 100 anos, ficou mais um ano trancado dentro dela para depois viver as promessas do Senhor e nunca desistiu. Nunca eles deixaram de fazer o que deveriam fazer, mesmo Adão, quando pecou o pecado original e quando ele saiu do jardim do Éden, ele nunca deixou de ouvir a voz do Senhor, porque Deus sempre falava com ele, tentando fazê-lo entender que existia um propósito, tirou ele do jardim do Éden, mas nunca deixou de falar com Adão. E todos eles viveram o que viveram porque escutaram a voz do Senhor, e mais nenhuma voz. Muitas vezes nós pecamos e erramos durante a vida porque nós começamos a viver pelaquilo que as pessoas falam para nós, que nós podemos fazer ou não. Onde nós podemos chegar ou não, quais são nossos limites. Nós vivemos através da propaganda que é feita por outros, e o Senhor espera que nós entendamos que a gente, quando lê a palavra, quando a gente começa a escutar as histórias, a gente se encaixe de um ponto ao ponto de nos comparar não só com a luta, mas pegar as receitas e as ferramentas que foram usadas para que eles fossem vitoriosos e vivessem a promessa do Senhor. E se você começar a acompanhar as histórias, a receita é sempre a mesma. Eles ouviam a voz de Deus. Não iam atrás do que a torcida fala, do que os outros dizem a nosso respeito. Hoje a palavra fala sobre espelho. E muitas vezes nós nos enganamos com aquilo que nós vimos que é refletido no nosso espelho. A palavra diz que aquele homem que é insensato, que olha para o espelho e vê a si próprio, quando sai, depois de um tempo esquece até da sua própria aparência. E isso é muito perigoso quando nós vivemos através da aparência que nós vemos no espelho, porque a palavra nos traz o entendimento que nós temos que viver à luz da palavra. O que tem que refletir em mim é a vontade de Deus sobre a minha vida. Existe um espelho em mim que se chama Espírito Santo de Deus. E quando eu falo espelho em mim, eu estou falando em nome da igreja. Existe um poder grandioso de Jesus Cristo em nós, chamado o Espírito Santo de Deus. Ele é o espelho que tem dentro de nós, que reflete a vontade de Deus sobre a minha vida. E quando você vive pelo que o Senhor reflete em você, você já não vive mais preocupado com a sua aparência carnal ou com aquilo que as pessoas acham que você reflete ou não, porque você tem a certeza daquilo que você foi chamado para fazer, você tem a certeza daquilo que você pode fazer em Cristo Jesus, porque o que você vive em busca e sempre na direção daquilo que reflete em ti mediante a palavra. Aqui diz que o homem, depois de um tempo, esquece da sua própria aparência, e isso nos traz a preocupação e nos faz entender o porquê muitas vezes nós se perdemos no meio do caminho. Porque quando nós começamos a viver pela nossa própria aparência, pelo que o próprio espelho nos mostra, e eu digo isso, o espelho carnal, nós começamos a nos perder no caminho e perder a nossa identidade ao ponto de não lembrar mais para aquilo que nós fomos chamados e do jeito e as nossas características, e começamos a esquecer dela pelo meio do caminho. E isso é um perigo, porque aí nós começamos a viver pelo que os outros dizem que nós somos. Aí as pessoas começam a dizer que você não pode porque você é feio demais, porque você é baixo demais, porque você conhece pouco a palavra, que você tem pouca experiência, porque você tem pouco recurso, porque você tem pouca inteligência, porque você não fala várias línguas, porque você não tem boa habilidade naquilo que você faz. E aí você começa a viver pelo espelho do outro. Você começa a viver pelaquilo que o espelho do outro começa a demonstrar de você. E aí você já não lembra mais do que você era, porque você não vive pela luz da palavra, e você começa a acreditar de que aquilo que as pessoas dizem para você é verdade. E aí isso faz com que a gente comece a parar pelo meio do caminho. Nós começamos a deixar de viver aquilo que o Senhor espera que a gente viva, que é a manifestação poderosa do mover de Deus através de nós. Quando você acorda de manhã e você se vê no espelho, talvez você veja o que eu vejo. Você vê as marcas da idade, você começa a ver um cabelo branco que até então não tinha, você começa a ver uns pés de uns animais chamados galinha no rosto que até então não tinha. Isso é o natural, mas o que nos faz viver felizes é porque eu não vivo mais pelaquilo que o espelho mostra para mim que vem de mim. Eu vivo pelaquilo que o espelho mostra que vem do Senhor, e quando eu olho de manhã no espelho, eu não vejo mais eu, mas eu vejo o resplandecer do Senhor na minha vida.
E aí eu já não paraliso mais pela minha idade, pelos meus pés de galinha, pelos meus cabelos brancos, porque eu creio que enquanto o Senhor me soprar vida, existe sim um tempo para mim frutificar nessa terra e pregar o Evangelho a todo aquele que necessita ouvir um amor que eu conheço, que eu já vivo. Quando nós começamos a acordar de manhã e glorificar ao Senhor, porque eu tenho vida, porque eu consigo me olhar no espelho e começo a olhar ali e gerar alegria em mim, porque eu vejo nos meus olhos um brilho diferente, eu vejo em mim um brilho diferenciado que não existe em outras pessoas, e quando eu falo em mim, eu estou falando para todos nós. Nós temos que começar a acordar de manhã, olhar no espelho e começar a ver o que o Senhor reflete de nós, dentro de nós para fora, porque a mudança da nossa vida não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A gente vê muito aquele ditado que as crianças são o reflexo da sociedade. Nós estamos vivendo o reflexo da sociedade. Eu creio no poder de Deus, onde nós não vamos ser o reflexo da sociedade, mas vamos ser um reflexo que vai mudar a sociedade, porque o que vai refletir em nós vai ser o poder de Deus que se manifesta em nós todos os dias. As pessoas vão ver em você um reflexo diferente que talvez no momento ofusque o olhar daquele que te olha, porque carrega algo negativo ou ruim dentro dele. E aquela luz que sai de você vai constranger aquele que está andando totalmente fora do caminho, mas começa a ver em você alguém que enfrenta as mesmas dificuldades, talvez tenha a mesma idade, talvez tenha as mesmas marcas que o tempo tem deixado, mas não viu sair do teu rosto uma marca, um sorriso, um brilho, porque você já não vive mais pelaquilo que o teu espelho mostra, do jeito que a tua carne está, mas você vê pelaquilo que o espelho mostra, a parte tua espiritual, que o teu espírito tem crescido e se desenvolvido, porque tu tens se enchido da palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós se perdemos, porque nós começamos a desacreditar do que o Senhor tem para nós, porque o tempo vai passando e as coisas talvez não aconteçam na mesma velocidade pela qual nós esperamos. E por isso que eu trouxe a vocês o entendimento do que eu preguei quarta-feira passada. Todos os grandes homens que viveram grandes coisas passaram um tempo para ficar maduro, para poder lidar com aquilo que o Senhor ia entregar. Ou teve um tempo de luta, de entrega, de ir contra tudo e contra todos. Eu falei sobre Noé. Noé passou 100 anos construindo uma arca, meu irmão, num lugar onde nem histórico de chuva tinha. Passou 100 anos construindo algo, escutando todo mundo dizer que ele era louco, que não ia dar em nada e que nem lá chovia. Mas ele permaneceu fazendo porque existia uma voz no ouvido dizendo faça. E ele sabia que era Deus falando e ele fez. E não importa o tempo que demore as coisas que nós vamos fazer na vida, não importa o tempo que demore a promessa, a verdadeira promessa já está em nós. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus e nós temos a salvação garantida. Já existe um lugar no céu preparado para você, meu irmão. Você anda preocupado com o quê? O lugar nosso no céu já está preparado. Nós já teremos um lugar eterno de descanso. O que o Senhor espera de nós aqui é que nós nos levantemos todo dia e ao olhar no espelho veja o resplandecer de Deus em nós e saiamos lá fora, lutar as lutas que nós temos, buscar enfrentar as aflições que, como diz a palavra, nós enfrentaremos, mas passaremos com ela com um sorriso no rosto, com ânimo, buscando mostrar para todas as pessoas que existe um Deus que é maior do que qualquer luta que nós enfrentamos. Está na hora de nós nos colocarmos como um verdadeiro espelho, refletindo o poder de Deus sobre essa sociedade que acredita que chegou no limite e não tem mais como. Tem pessoas dizendo para você que dentro da igreja é o teu limite e você não vai conseguir fazer mais do que isso. Tem pessoas que dizem no teu trabalho, cara, tu não tem estudo, não vais conseguir. Não vai ter oportunidade para você. Chegou o teu tempo, a idade, não está. A gente escuta isso muito na parte profissional, né? Cara, tu tem uma idade avançada, não, a gurizada está vindo aí. Às vezes é num relacionamento que você quer, não, tu passou da idade já, cara, não vais conseguir mais ninguém. E aí nós começamos a viver conforme o espelho do mundo que diz o que é, o que não é certo. Começa a dizer para nós os nossos limites e dizer para nós que os nossos sonhos estão perdidos. Que os nossos sonhos estão mortos, os nossos projetos estão mortos, mas todo aquele que estava morto na Bíblia, o Senhor dizia que não morria, não estava morto, mas que estava dormindo. Tudo aquilo que está dormindo na nossa vida, o Senhor tem poder de trazer e acordar de volta. Mas Ele espera de nós um coração que o adore verdadeiramente, crendo que Ele tem poder para trazer à vida aquilo que está dormente na tua vida. Mas Ele espera de nós que nós acordamos como uma verdadeira igreja todo dia, cheio do poder do Espírito Santo, mostrando para o mundo lá fora que nada que se levante contra nós é capaz de nos destruir, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós somos enganados pelo que o espelho nos diz.
Porque a gente sabe, a vida lá fora não é fácil. O Senhor nunca nos prometeu uma vida fácil. Ele disse, nós passaremos por aflições, vocês passarão pelo vale de sombra e de morte, mas Ele sempre disse que nós passaremos. Ele nunca disse que nós morreremos na situação. Nós temos que entender que os grandes homens na Bíblia viveram o que viveram para contar a história, para dizer, existe vida, e vida com abundância, existe vitória para aquele que persevera. O Senhor espera de nós que nós andamos por aí como um espelho do Evangelho, mostrando, ei, não desanima, eu passo pela mesma coisa, mas essa coisa é menor do que aquele que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas vêm em ti e começam a dizer assim, como é que pode, cara, tu passa por um problema, teu carro está na oficina, às vezes tu não tem nem gasolina para botar no carro. Eu vejo muitas vezes tu vindo para o culto, e aquele reparador, né, irmão, aquele crente reparador, mas já é o segundo culto que tu vem com a mesma roupa. E aí tem muitas vezes a gente não vai para a igreja porque não tem roupa para colocar, porque o pessoal vai reparar, e o Senhor está esperando que a gente comece a viver conforme a vontade dEle para nós, que é pregar o Evangelho, e eu não vivo mais pelas roupas, eu não vivo mais preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, e com nada disso, porque eu busco primeiramente as coisas que vêm do céu, e as coisas que vêm do céu são o suficiente para encher toda a minha necessidade. E aí onde você anda, as pessoas começam a ver em você uma força que eles não acham em qualquer outro lugar. E sabe qual é o mover do Senhor? É nós começarmos a viver as mesmas coisas que as pessoas vivem. E as pessoas começam a ver assim, opa, tem algum segredo aí. Porque eu sei da dificuldade, eu sei que não é capaz, eu sei que realmente não tinha recurso, eu sei que não tinha inteligência o suficiente, mas eu não paro de ver ele crescer, eu não paro de ver ela se destacar onde está, eu não paro de ver vitória na vida dela. Como é que ela consegue? Porque as pessoas não entendem que nós carregamos o segredo de todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos na palavra, a palavra é o suficiente para ser a luz para o nosso caminho, e não tem nada que nos derrube, meu. Nós vamos passar por dificuldades, situações difíceis, todos nós passamos. Eu sei que muitas vezes as pessoas que vêm nos cultos de quarta, que são os cultos que eu tenho o prazer de estar trazendo a palavra, são pessoas que vêm com o coração agradecido, mas a grande maioria vem com o coração ferido, angustiado, buscando uma palavra de ânimo, porque muitas vezes não tem vontade de viver o resto da semana. Muitas vezes vem na quarta sem a força de chegar no domingo. Mas vem, e é isso que o Senhor espera, que a gente tenha nele a esperança de todas as coisas. Você pode chegar aqui todo arrebentado, mas se você vem na fonte de toda a nossa força, o Senhor despeja sobre você a porção necessária para você continuar vencendo. Porque nós somos um vaso é um vaso exatamente porque não tem tampa, porque o Senhor nos fez um vaso para carregar algo poderoso, mas que seja o suficiente para transbordar. Tudo aquilo que o Senhor vai colocar em nós vai ser para transbordar. O que Ele vai colocar em você vai ser transbordado no teu trabalho, na tua família. Por onde você passar, as pessoas vão sentir em você algo diferente. Você vai ser alguém que vai começar a espelhar o reino de Deus por onde você passa. Mas muitas vezes nós nos enganamos com o espelho. E talvez você se espante com o exemplo que eu vou dar para você agora. Aí vão pensar assim, esse pastor é doido, o pastor está trazendo o culto do Kids. Mas quem é aqui que lembra da história da Branca de Neve? Não levanta a mão para não entregar a idade, né, irmão? O irmão só levantou a mão devagarzinho assim. Tinha a madrasta e o tal do espelho maravilhoso que ela conversava sempre. Quem é a mais bonita? E o espelho dizia, é você. E quando ele dizia que era você, estava tudo certo. Não tinha convulsão, não tinha briga, não tinha desentendimento, estava tudo ótimo. E toda a vida que ela perguntava, ele falava a mesma coisa. Até o dia que ele disse que não, existe alguém mais bonito que você, a Branca de Neve. Aí virou caos no desenho. Mas se você começar a observar o lado obscuro dessa história, quem era a imagem que aparecia no espelho? Era da própria vontade, da própria força carnal daquela que se via no espelho. Ela vivia uma vida de soberba, o rei já tinha morrido, ela era a que mandava no castelo, e até então a Branca de Neve era novinha, pequenininha, não incomodava, mas daqui a pouco começou a virar almoço e a beleza começou a se destacar, e aí aquela carne que queria tomar conta de tudo começou a se incomodar com aquela que se sobressaía, e o que falava no espelho nada mais era do que não era um mágico, não era algo sobrenatural, era a vontade da carne dela que estava começando a notar que estava perdendo espaço naquilo tudo que ela era soberana. E aí eu pergunto para você, igreja, o que nós fazemos quando nós ouvimos algo negativo de alguém?
Como que nós reagimos quando nós ouvimos coisas negativas de nós mesmos? Porque muitas vezes a nossa carne vai falar para nós, vai fazer com que a gente pense coisas que nos paralisem, coisas que tirem o efeito do Espírito Santo que está em você, querendo que você avance, que você seja um pregador do Evangelho por onde você esteja. Mas muitas vezes nós nos vemos no espelho ou as pessoas trazem para nós uma imagem que nós não somos, mas nós compramos aquela ideia. E aí nós começamos a nos entristecer. Aí nós começamos a duvidar da nossa capacidade em Cristo Jesus, porque claro, em nós sozinhos não somos capazes de fazer nada. Muitos aqui já ouviram eu contar isso para vocês, mas eu quando era novo na igreja, o pastor me chamou aqui em cima para fazer uma oração, e quando eu comecei a orar, ele arrancou o microfone da minha mão e disse: não, para de orar porque tu realmente não sabes orar. E se eu tivesse acreditado naquela informação por resto da minha vida, porque aquilo eu acreditei por um bom tempo, hoje eu não estaria aqui pregando o Evangelho. E muitas vezes nós nos paralisamos na vida porque nós começamos a acreditar na propaganda que outros espelhos trazem para nós. E quem fala a nossa verdade é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso verdadeiro espelho. Ele é aquele que diz realmente para você, dizendo: em mim você é mais que vencedor. É em mim que você encontra todo o descanso. É eu que sou o teu verdadeiro pastor. É em mim que você vai buscar tudo aquilo que você precisa para você continuar caminhando em direção ao propósito que eu fiz para você, que eu preparei para você. Mas nós nos perdemos no caminho. E a palavra diz que nós temos que entender que é a palavra que é o verdadeiro espelho. É a palavra que traz para nós todo o entendimento daquilo que nós precisamos ou não fazer para agradar ao Senhor. O nosso tempo aqui nada mais é do que uma busca incessante e incansável de fazer a vontade do Senhor, porque diz a palavra que ela é boa, perfeita e agradável. Mediante ao propósito do Senhor para a nossa vida, já está declarado todos os sims. E aí muitas vezes as pessoas se desanimam no meio do caminho porque não veem as coisas acontecerem, mas é que se você começa a buscar na palavra o entendimento, o Senhor começa a falar com você e diz: não aconteceu tudo ainda porque você está tomando conta da tua vida. Você está no controle. A hora que você entregar a sua vida para mim e fazer conforme a minha vontade, você vai fazer grandes coisas. Mas o que acontece? Quando nós começamos a passar por dificuldades, quando nós começamos a ter portas fechadas, nós começamos a achar que o Senhor não está dando conta de resolver o nosso problema. E aí a gente começa a querer resolver para a nossa própria conta. E muitas vezes as portas fechadas são o Senhor nos tratando primeiro, para que depois, quando Ele abre a porta, a gente esteja capacitado para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para nós. Mas nós só vamos entender isso quando nós buscarmos o espelho de tudo aquilo que o Senhor espera e tem preparado para nós na palavra. Quando a palavra for o espelho que vai trazer as informações de tudo que eu preciso para vivencer mais um dia. Nós temos buscado muitas vezes a fonte de informações, a fonte das coisas que nos trazem ânimo em lugares errados no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer, meu irmão. O Senhor nos chamou para nós sermos fornecedores de tudo aquilo que o mundo precisa para se constranger e voltar para o Senhor. O Senhor nos chamou para ser pregadores do Evangelho, para trazer de volta aquele coração que está perdido por aí. O Senhor nos chamou para que a gente viva com o desejo de transbordar aquilo que Ele tem derramado sobre nós, com o mesmo desejo de amor que Ele nos constrangeu e nos trouxe de volta. Com a mesma paciência que o Senhor tratou conosco, porque muitas vezes nós fomos teimosos, deixamos de viver um bom tempo com o Senhor, porque quisemos tomar decisões erradas, tomamos caminhos errados, e o Senhor com boa paciência esperou, não nos maltratou, não nos bateu, mas esperou pacientemente conosco, do nosso lado, ministrando todo dia, falando aos nossos ouvidos, mas muitas vezes com a contaminação do mundo, a voz do Espírito Santo era perdida sobre nós. Nós não entendíamos, achávamos que era coisa da nossa cabeça, mas nada mais era do que a voz do Espírito Santo dizendo: não faça. Não feche esse negócio. Não entra nesse relacionamento. Não pega essa rua. Não tome essa decisão. Mas muitas vezes tomar a decisão conforme o Senhor quer nos traz dor. O bispo, quem estava aqui domingo, viu que ele falou uma coisa que é o tal do óbvio, mas nós precisamos ouvir. Quando a gente escolhe o Senhor e caminhar com Ele, nós perdemos.
Nós perdemos vontade de fazer o que é errado, nós perdemos vontade de andar com pessoas que não nos trazem nada de importante, nós perdemos vontade de fazer coisas que até então não fazíamos, porque agora a nossa vontade é fazer conforme a vontade do Senhor. Nós buscamos agora viver coisas que agradam ao Senhor. E há um espelho tão poderoso da palavra de Deus dentro de nós, que toda vida que nós fizemos algo que não agrada ao Senhor, aquilo nos traz um incômodo, nos traz um constrangimento. E não traz uma dor que nos envergonha ao ponto de não nos afastarmos e buscarmos nos esconder do Senhor. Mas é um constrangimento de amor, e aí tu olha assim: Senhor, me perdoa, como é que eu pude fazer isso contigo? Mas eu quero estar junto, me perdoa, me ajuda. E aí o Senhor vem com todo carinho, te ajuda, te estende a mão, te traz de volta e começa a fazer você novamente caminhar sobre as águas. E quando você começa a não conseguir caminhar pelas águas, se for necessário, o Senhor vai abrir o mar para você passar. Mas isso só é capaz quando nós temos fé que existe algo sendo espelhado sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus que brilha nos céus sobre o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E aí você começa a trabalhar conforme o Senhor espera que você trabalhe. Nós temos que entender que existe sim uma necessidade de nós pararmos de refletir sobre a nossa vida as coisas que o mundo diz que é o certo. No mundo aí certo é você ser soberbo. No mundo aí o certo é você se sentir superior porque você tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de conhecimento, porque talvez você seja um pouco mais bonito como eu. Opa, irmão, aí tu sacaneia, né, irmão? E muitas vezes essas coisas, esse padrão de beleza, o padrão de comportamento, o padrão na área financeira que o mundo coloca para você, você não começa a se enquadrar. E aí você acha que então você não é especial, mas o Senhor não te chamou para influenciar pelaquilo que você tem exteriormente ou pelaquilo que a tua carne oferece. O Senhor te chamou para ser influenciado, para influenciar as pessoas através daquilo que você tem, que foi entregue de graça. É a graça do Senhor. E a graça não veio de graça porque ela não tem valor. Ela veio de graça porque alguém pagou a conta. O Senhor pagou a conta e te entregou a graça. E hoje você é capaz de fazer todas as coisas no nome santo de Jesus Cristo. Você hoje é capaz de fazer tudo quando você consagra ao Senhor e diz: Senhor, fala comigo. Senhor, espelhe em mim a tua vontade, que eu consiga refletir, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida. E aí o Senhor começa a te dar direção, você começa a viver grandes coisas. E as grandes coisas não tem nada a ver com finanças, meu amigo. Não tem nada a ver com grandes círculos de amizade que você tem, e não que isso não vai acontecer. Mas o Senhor quer te mostrar que não é para isso e não é disso que você depende. Você depende literalmente da palavra e da graça do Senhor sobre a tua vida. E quando você começa a viver assim, as coisas começam a acontecer. Quando você começa a fazer as coisas conforme o Senhor tem te entregue e tem preparado para você, você começa a gerar no mundo uma cultura de adoração. Eu quero trazer um texto para você agora. Quem quiser me acompanhar, o pessoal do telão, não sei se vai conseguir colocar, senão eu leio para vocês acompanhem aqui comigo. Fica em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, versículo do 7 ao 10. Quando eu deixo a água aqui para o bispo, eu deixo com a tampinha bem soltinha, só para ele tirar e botar, né? Aí quando é para mim, eu fecho com a mão bem forte, eu não consigo abrir. Mas ainda bem que para o bispo eu faço certo, né? Amém? Olha só o que o texto diz, ó. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia lá na tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando que ele se encontrasse na tenda, até que ele se encontrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. A gente vê muito falar sobre o Velho Testamento, o Novo Testamento, sobre o tempo da lei, o tempo da graça. Para quem entende a palavra um pouco mais e busca o conhecimento do Senhor, a tenda que Moisés fez nada mais é do que a demonstração da graça do Senhor.
porque existia o tabernáculo, onde era um lugar específico, onde era guardada a Arca da Aliança, onde só Arão, o irmão dele, entrava. Mas quando ele queria falar, ele montava a tendazinha dele ali pela graça do Senhor, ele falava com Deus. E quando ele fazia isso, as pessoas que viam ele fazer, ficavam literalmente em pé na frente de cada uma dessas tendas e via aquele mover de Deus conversando com eles e literalmente via a vontade de Deus se manifestando sobre a vida de Moisés e ficavam ali em pé, em adoração por aquele momento. Algo que Moisés fazia para ele, porque ele necessitava falar com Deus, para Deus instruir tudo aquilo que necessitava para guiar o povo. Ele não fazia para se aparecer para os outros, ele não fazia para mudar a vida de ninguém, ele fazia porque era algo que ele necessitava, falar com Deus todo dia, para receber de Deus uma direção para continuar caminhando e levando aquele povo pelo deserto. Mas quando a gente faz algo especial, quando a gente faz algo que agrada ao Senhor, que a gente busca conhecimento, que a gente busca estar na presença do Senhor, a cultura de adoração se espalha. As pessoas, quando veem você fazendo uma coisa diferenciada no Senhor, as pessoas começam a adorar junto com você. E é isso que o Senhor espera. Talvez o Senhor tenha te chamado para fazer um devocional na sua empresa e até hoje você não fez. Talvez o Senhor te chamou para talvez fazer um momento de oração na tua casa, um momento de falar da palavra com seus amigos, seus parentes que até então não sentem a vontade de congregar numa igreja, mas que talvez através de você consegue ter acesso àqueles corações e não está fazendo porque espera que outro faça. Começa a terceirizar o serviço e o Senhor nos chamou para ser espelhos do Evangelho. E o Senhor te chamou para começar você a levantar a tua tenda dentro da casa. E sabe qual é a nossa tenda? Nossa tenda é o nosso quarto. A nossa tenda é a nossa casa. A nossa tenda é o nosso carro. A nossa tenda é onde nós estamos ali conversando com o Senhor e entregando o nosso coração para Ele, pedindo: Senhor, me dá uma direção. Senhor, me mostra a direção. Como é que eu posso fazer para te agradar cada dia mais? Fala comigo, Senhor, o que eu tenho feito de errado que está fazendo com que eu fique rodando em círculos no meu deserto. Como esse povo que passou tanto tempo que não entendia, e passou mais tempo no deserto que deveria, porque não entenderam e viviam murmurando. Mas aí a gente começa a entender a história, dizer, passaram esse tempo todo porque não reconheciam o poder e o amor de Deus sobre a vida deles, mas nós já reconhecemos. Nós somos um povo que nós já entendemos, já fomos constrangidos com o amor de Deus sobre nós. Então está na hora de nós começarmos a estabelecer a nossa tenda de oração na nossa casa, no nosso trabalho. Eu sempre falo, quantos aqui andam por aí caminhando e falando sozinho na estrada e as pessoas veem nós e pensam que nós somos tudo doido? Na época da pandemia, a máscara ajudava muito, que eu andava de moto, na época antes de estar literalmente integrado à igreja, que eu trabalhava na minha vida secular lá fora, eu ia de moto para trabalhar e ia com máscara, era uma maravilha, porque eu conversava com o Senhor e as pessoas não viam. Mas enquanto a pandemia não acontecia, muitas vezes eu olhava para o lado, o pessoal de carro olhando para mim, pensando assim: meu, bicho tá louco aí, falando sozinho. Mas as pessoas não sabem que a gente nunca está sozinho, o Espírito Santo de Deus está conosco. As pessoas veem você falando sozinho dentro do carro de manhã, acham que você está resmungando da vida, mas você está conversando com o Espírito Santo de Deus que está do teu lado, dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, que Tu tem derramado sobre mim. Obrigado pela família, Senhor, que eu estou deixando em casa. Obrigado por tudo aquilo que Tu tens feito na minha vida até aqui. E aí você começa a caminhar e não dá bola para que os outros, os espelhos dos outros, começam a dizer para você como você está. E aí você já não começa mais a viver pela propaganda dos outros. Eu sei como eu estou em Cristo Jesus. E aí você começa a andar por aí refletindo literalmente aquilo que o Senhor espera que você reflita. A verdadeira mudança e verdadeira ferramenta capaz de trazer a nossa vida para o eixo é a palavra do Senhor. Somente Ele é capaz de trazer para nós tudo aquilo que a gente precisa. Para a gente finalizar, eu quero trazer um texto para você, aqui também em Êxodo, quem tiver com a Bíblia aberta, é também no capítulo 33, no versículo 18 ao 23, que muitas vezes atrapalha a nossa vida, o que muitas vezes tem afastado as pessoas da igreja é porque as pessoas ouvem falar, ouvem os testemunhos de fé de muita gente, muitas vezes até ouvem o Senhor falar no seu próprio ouvido, na sua vida, mas necessitam de algo mais, precisam sempre ver. Eu queria ver Deus,
Eu queria ver a manifestação do Senhor, eu queria ver um anjo, e nós muitas vezes somos enganados a viver como a carne, que precisa ver. Eu preciso ver. Eu não vivo mais só pelo sentir, eu preciso ver. Moisés foi uma história linda, nós falamos na outra quarta-feira. Era alguém que estava destinado à morte desde nascimento, porque o rei tinha mandado matar todos os meninos que nascessem, mas pelo mover que aconteceu, e não vou entrar nisso porque nós já falamos sobre isso semana passada, viveu o que viveu, foi chamado por Deus para libertar o povo, viveu uma grande história, mas o texto e todo o texto do Êxodo fala dos momentos que ele fala com Deus, de que Deus fala com ele, dando a instrução do que ele deve ou não fazer com o povo do Egito. Falava com Deus, Deus falava com ele no monte, na tenda, quando ele chamava a Deus para conversar, e conversava com Deus, e mesmo assim, o texto diz que, então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas não a minha face. Ninguém poderá ver. Aqui, quando Deus fala a Moisés que ninguém pode o ver e permanecer vivo, não é porque é uma maldição, não é porque ele vai matar para que ninguém conte como ele é, porque a glória do Senhor, ele é espírito, e a glória dele é tão poderosa que a nossa natureza carnal não é capaz de conseguir se manter viva, e nós literalmente morreríamos se víssemos Deus. Nós não temos a ideia do poder maravilhoso que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus se manifestando na nossa vida, literalmente, para que a gente possa ver. Nós não seríamos capazes de lidar com isso. Eu sempre falo que existe uma luta espiritual muito grande na vida de todos nós. O inimigo tem feito de tudo para que você não viesse para o culto hoje, para que você não vencesse todos os dias, para que as coisas pelo qual você tem lutado através da palavra que o Senhor tem direcionado para você não aconteçam. Mas nós não somos capazes de ver isso, porque talvez nós ficaríamos tão assustados ao ponto de não querer mais sair de casa. Mas nós sabemos que nessas lutas espirituais acontecem porque existe anjo de Deus colocado para lutar a tua luta, para brigar a briga que você não é capaz de fazer, de enfrentar aquilo que você não é capaz de enfrentar, porque o Senhor tem enfrentado as nossas lutas, tem guardado a nossa vida, tem feito com que nada seja capaz de nos atrapalhar de viver as grandes coisas do Senhor sobre a nossa vida. Mas Moisés queria vê-lo, e através de uma fenda na rocha, ele viu o Senhor passando de costas. E aí eu sempre falo, o nosso grande erro é não se identificar com a palavra, porque acha que a promessa foi só para eles. E ele diz que sobre uma fenda na rocha, ele viu o Senhor passar de costas. E aí eu vou falar para você que existe uma rocha na nossa vida, é Jesus Cristo. Existe uma fenda na rocha, que são as marcas que Jesus Cristo tem da crucificação. E por essa fenda na rocha, hoje nós começamos a ver Deus sobre a nossa vida. Nós vemos Deus quando nós vimos os nossos filhos acordando de manhã. Nós começamos a ver Deus quando nós acordamos de manhã, vendo a economia do mundo muitas vezes virando um caos, mas a nossa casa não é atingida. Nós começamos a ver Deus quando nós ligamos o jornal e só vemos notícias tristes, mortes, assaltos, sequestros, mas nós estamos em casa seguros porque Deus tem andado conosco todo o tempo. Nós começamos a ver Deus quando nós vemos que as aflições do mundo cada dia mais aumentam, as enfermidades, mas a nossa casa tem sido guardada porque sobre a nossa casa existe uma presença de Deus. Nós precisamos começar a viver literalmente como espelhos, proclamando o Evangelho por onde nós vamos. Nós temos que começar a acreditar que existe uma promessa sobre a nossa vida. Nós temos que começar a acreditar que o Senhor tem algo especial para cada um de nós. E aí, quando chegar no final, nós vamos literalmente viver
o texto de Tiago, que nós lemos no início, que diz: mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando nós começarmos a acreditar que as promessas é para cada um de nós, todo dia o que você fizer vai gerar em você felicidade. Você vai sair para trabalhar, você vai voltar para casa feliz e não mais estressado, porque talvez você não bateu a meta, porque talvez alguém bateu a meta e você não. Mas você vem para casa feliz porque foi mais um dia que o Senhor te deu de oportunidade de crescimento. É mais um dia que você volta para uma casa porque o Senhor tem entregado situações e coisas que tem te dado oportunidade de manter a tua casa. Você pode chegar à noite e fazer uma refeição, porque o Senhor até aqui tem trazido para nós o nosso sustento. É você poder sair final de semana para passear, muitas vezes para comer, sei lá, um cachorro quente. Mas você faz com aquilo com uma felicidade tremenda, porque você sabe que você só é capaz porque o Senhor tem te abençoado até aqui. Você começa a viver um dia feliz, como diz o bispo no final de semana, que a filha dele falou, falta um dia para amanhã. E aí você começa a ficar feliz na quarta, porque falta um dia para a quinta. E aí na quinta você fica feliz porque está faltando um dia para a sexta. E assim cada dia mais você vai vivendo a felicidade de cada dia. E eu creio que domingo nós estaremos aqui no culto felizes, porque é mais uma semana completa que o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas o pastor fala, é muito lindo, mas eu não vejo grandes coisas na minha vida, não tem muitas coisas acontecendo. Eu digo para você: busque no Senhor o entendimento que talvez as grandes coisas não aconteceram, mas pequenas coisas têm sido derramadas sobre a tua vida todo dia, mas você não tem percebido. Muitos livramentos o Senhor tem dado para nós, para que a gente chegue com vida no final do dia. Muitas vezes nós se atrasamos para sair de casa e saímos muito tristes porque um sinal fecha na hora errada, que alguém cruza a nossa frente e por causa da... Muitas vezes eu sinto isso, muitas vezes quando eu vou levar o meu filho para o colégio, eu começo a ceder espaço para o pessoal passar na minha frente, aí todo mundo passa, aí quando chega na sinaleira, quem eu dei espaço passa e eu fico na sinaleira. Mas aí eu chego lá na frente, tem alguém que sofreu um acidente de moto e poderia ser eu naquele lugar. Poderia estar eu envolvido naquele acidente, mas por causa de um sinal, o Senhor me livrou daquela situação. Muitas vezes o que é atraso para nós é livramento do Senhor. E sabe quando você vai entender isso? Quando você buscar a palavra, porque é a luz para os nossos caminhos. E aí você vai entender que o Senhor tem feito grandes coisas na tua vida e nunca tem deixado de andar contigo. Mas nós paramos de identificar, porque o nosso espelho está representando o que o mundo quer que represente. Mas o Senhor espera que a gente comece a olhar para um espelho, que é o Espírito Santo de Deus. E ali a gente começa a viver a grandiosidade do poder de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu convido a igreja a se levantar.